A criança, por muito tempo, foi vista como uma propriedade, como um objeto. E, em cima disso, o comportamento da sociedade sempre foi normalizando a violência. Você já pensou um pouco nisso? A violência é um absurdo, ninguém concorda com ela. Mas, às vezes, dentro de casa, para disciplina, ou fazendo alguma coisa que ninguém vê, dentro de casa pode. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Queria falar para você sobre 4 tipos de violência e se você já viveu ou se você já praticou, é bom ficar ligado nisso. O primeiro tipo de violência é a violência física, diz respeito a usar a sua força contra a criança. É algo que não é acidental, é intencional. Puxões de orelha, puxões de cabelo, segurar, sacudir. Todos esses tipos de comportamentos em direção à criança diz respeito à violência física. A violência emocional também é algo muito complicado, muito difícil, que precisa de atenção, porque é quando a gente diminui a criança de diversas formas. Seu burro, sou idiota, você não sabe fazer nada direito. Expressões de agressividade que diminuem a criança de uma forma que a sua autoestima vai ficando cada vez menor. A gente também precisa falar, pensar e ficar atentos com relação a um outro tipo de violência, que é a violência sexual. Quando há um envolvimento de um adulto com uma criança, seja no ato sexual, seja em jogos, seja em exposição do tema sexual para a criança, no qual o adulto, ele com isso recebe saciedade. E o último tipo de violência é a negligência, quando eu, como adulto, não supro as necessidades que aquela criança tem. A criança precisa ir no médico, mas eu não levo. A criança não tem condições de ficar sozinha em casa, mas eu a deixo. Inclusive uma pequena sendo cuidada por uma criança um pouquinho mais velha. Enfim, são muitos os casos de negligência e que a gente precisa ficar atento. Interessante, essas violências que eu enumerei aqui, elas acontecem dentro de casa. Pode acontecer com você, pode acontecer através de você. Por que isso acontece? Porque nós, seres humanos, nós temos a agressividade dentro de nós. E sabia que nós temos essa agressividade para uso de movimento? Nos movimentar para trabalhar, nos movimentar para o esporte, nos movimentar para conquistar coisas. Mas essa agressividade usada de forma inapropriada, ela causa danos profundos na vida da nossa família. Então, se você vivenciou os maus tratos, a violência, chegou a hora de parar, chegou a hora de rever, chegou a hora de transformar sua família num lugar de amor.